Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Antes que eu comece aqui, eu quero relembrar vocês que no vídeo passado eu errei lá um capítulo, que eu disse que no capítulo de São João, capítulo 9, versículo 17 e 18, estava lá Jesus falando do trabalho no sábado. Mas não é o capítulo 9, é capítulo 5, viu? Vocês procuram lá, capítulo 5, versículo de 17 e 18. É aonde Jesus fala que o pai dele trabalha no sábado e ele também trabalha. Só para relembrar vocês, tá? Hoje nós vamos falar da trajetória da ceia e crucificação e ressurreição de Jesus. Pelo seguinte, a única igreja que vive esse momento que eu vou passar para vocês, a Igreja de Cristo. O texto está em Coríntios capítulo 9, primeira carta de Coríntios, capítulo 9, capítulo 11, versículo de 23 a 26. Tá? O texto aqui diz pelo seguinte, Paulo diz, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti na noite em que foi entregue. O Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou o cálice e disse, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor, em Lucas, por exemplo, no capítulo 21, que diz, só recordando aqui para vocês, ele disse aqui, ó, que está no capítulo 22, versículo 19 a 20. Então ele disse, e Jesus tomou o pão e deu graça, partiu, distribuiu a seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Ou seja, a ceia do Senhor, ela está ali, não é só o pão que está celebrando. Ele está dizendo que vai se entregar, vai morrer na cruz, para que nós ganhássemos liberdade. Então, a ceia, essa celebração da ceia, ela não é simplesmente só a celebração do pão. Ela é a celebração tanto do corpo dele naquele momento, que se torna alimento, e celebração da morte e ressurreição dele. Tá? Então, essa celebração, ela conclui no ato final da crucificação, morte e ressurreição, que é o símbolo que ele está dizendo lá na ceia. Então, por isso que a nossa igreja celebra não só a ceia, mas celebra toda a trajetória naquela semana que aconteceu isso. Tá? Então, a nossa igreja, ela vive esse momento de dor de Jesus Cristo nesses 3 dias de agonia. A igreja vive isso, celebra isso. Tá? Então, essa celebração da ceia, ela não é simplesmente celebrar um pão e o sangue, o vinho, lá não. Jesus está dizendo que celebra isso até que ele venha. É lembrado, recordado
esse acontecimento. Tá? Então, enquanto o Senhor não vir, a obrigação da igreja é celebrar a ceia, a morte, crucificação de Jesus e a ressurreição. É a obrigação da igreja, ele está pedindo que faça isso. A questão é que está faltando quem raciocina nas outras crenças. Tá? Eles acham que pode celebrar a mesada do vinho e pão e tudo mais. Não, não pode. Além de não poder, porque não tem autorização para isso. Porque Jesus escolheu os apóstolos para fazer essa celebração e deu ordem a eles que fizessem. Então, todos aqueles que é ordenado pelos apóstolos têm autoridade de fazer isso. A não ser, não adianta fazer ceia, porque não é válida diante de Deus. Bom, lá Jesus se entrega, naquela noite que ele faz a celebração, ele se entrega, como ele disse que ia entregar. Ele se entrega, vai condenado, julgado, arrasta uma cruz até o Calvário e é crucificado, condenado e crucificado lá. Aceita a morte de cruz para que nós ganhássemos liberdade. E como prova dessa liberdade, Jesus ressuscita e aparece aos discípulos e come com eles. Porque se Jesus tivesse ressuscitado e tivesse algumas pessoas visto ele passando, ia virar mito. Ninguém ia acreditar que ele tinha ressuscitado de verdade. Mas como ele, para provar para o povo aquele acontecimento, ele vai e aparece aos discípulos e come com eles. Tá? A Bíblia afirma aqui que ele apareceu. Eu notei aqui o tanto de vezes que Jesus aponta na Bíblia a aparência dele 8 vezes. Tá? Que está escrito lá, ó. São João, capítulo 20, versículo de 11 a 18. Capítulo 20 de São João, versículo 19 a 23. São João, capítulo 24, versículo 19. São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 36. E São João, capítulo 21, versículo de 1 a 17. São Mateus 28, versículo 16 a 20. São Marcos, capítulo 16, versículo de 9 a 20. E São Lucas, capítulo 24, versículo 44, 52, que é a última vez que ele aparece aos discípulos e é levado ao céu. Então ele manifesta essa quantidade de vezes aqui aos discípulos, come com eles algumas vezes, para dar prova que ele sofreu para que nós ganhasse vida nova. Tá? A entrega de Jesus foi mais ou menos isso, para que nós ganhasse vida nova. Então, em Cristo, nós vivemos, e sem Ele, nós morremos. Tá? Então, a vivência em Cristo precisa ser manifestado dessa forma. Tá bom, meus irmãos? Então, para nós viver a forma que Jesus quer, nós precisamos viver aqui de acordo com a maneira que eu preguei aqui, a ceia completa, com crucificação, morte e ressurreição de Cristo, que é o símbolo que apresenta nessa trajetória toda. Tá beleza? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes, meus irmãos, esqueci, não se esqueça de divulgar o meu trabalho, esse trabalho na internet, os vídeos, tá? Que eu estou gravando e portando para vocês. Quando vocês for ver o vídeo, não toque o dedo na imagem, toca na letrinha vermelha, porque vocês vão diretamente no YouTube. E aí será postado quantas as vezes vocês curtem o vídeo. Se vocês tocar só na tela, não vai diretamente no YouTube. E aí não é mostrado que vocês curtiu o vídeo comigo. Tá beleza? Então curte, vai lá no link lá do vídeo, da letrinha vermelha, aperta lá que vocês estão me ajudando. Seja inscrito, seja membro desse canal e me ajude a fazer esse trabalho. Tá beleza? Deus abençoe a todos.